Está no ar o Noticiedade com Simone Marqueto. Olá, boa noite. Polícia Federal de Sorocaba realizou operação para combater o compartilhamento pela internet de imagens que se remetem ao abuso sexual de crianças e adolescentes. São 120 suspeitos, todos homens, 70 estrangeiros de 11 países. A Polícia Internacional foi acionada para a devida providência de cada localidade. Dentre eles, 50 são brasileiros. A primeira vara federal de Sorocaba expediu mandados judiciais para 14 estados brasileiros. Na região de Sorocaba, um homem chegou a ser preso. Ele divulgava pela internet que abusava sexualmente de uma criança de 11 anos. Diante dessa periculosidade que ele apresenta para as crianças que convivem com ele, foi decretada a prisão preventiva pela Justiça Federal e cumprida hoje pela polícia. A investigação começou no ano passado com a prisão de um suspeito em Itu. De acordo com o setor de inteligência, o homem fazia parte da rede internacional que compartilhava vídeos e fotos pornográficos envolvendo menores de idade. Na maioria dos casos, crianças. Os suspeitos podem responder por compartilhamento e armazenamento de imagens com conteúdo infantil e estupro de vulnerável. As investigações continuam. A polícia alerta familiares sobre a divulgação de imagens nas redes sociais. Muita gente não tem noção desse submundo de compartilhamento de imagens com pedofilia pela internet e acaba postando fotos de bebês, de crianças, às vezes nuas, às vezes em trajes mínimos, sem a menor má intenção, mas na verdade isso aí acaba virando material de troca para esses compartilhadores de pornografia infantil pela internet. Então é preciso muito cuidado na hora de postar fotos em redes sociais. Olha, hoje foi mais um dia de CPI da Santa Casa em Sorocaba. 4 pessoas foram convocadas para serem ouvidas pelo Legislativo. Os detalhes nós vamos saber agora com Andréia Trevisan, que está na Câmara Municipal da cidade. Boa noite, Andréia. Boa noite, Simone. Boa noite a todos. Foram ouvidos um consultor, portanto, não era um funcionário da Santa Casa, o ex-supervisor de manutenção da Santa Casa e ainda o presidente e o tesoureiro do Instituto Humberto de Campos. Eu vou conversar agora com o vereador José Crespo, que é também o presidente da CPI da Santa Casa. Boa noite, vereador. Que tipo de balanço o senhor faz da oitiva de hoje? De fato, nós encerramos uma fase da CPI e foi bem concluída, mas agora teremos outras fases. Esse mês de julho não teremos nenhum depoimento marcado aqui. Para agosto, sim, já há 2 marcados. Vamos convocar novamente a filha do provedor, porque há novas situações que ela tem que explicar, e também a atual diretoria do Santa Saúde. Talvez apareçam outros depoimentos, mas a semana que vem vamos todos, incluindo o prefeito Panunzio, que eu tenho que elogiar. Ele vai junto com os vereadores da CPI numa audiência com o Procurador-Geral do Estado, pedindo que o Ministério Público, que está um tanto afastado, venha na força-tarefa de todo esse assunto da Santa Casa. Portanto, e os depoimentos de hoje ajudaram? Muito, ajudaram. Claro que é um quebra-cabeças, né? A CPI sempre monta um quebra-cabeças, mas algumas pecinhas que a gente não tinha foram colocadas. A mistura álcool e direção no Brasil ainda é um mal a ser combatido. Por conta dessa imprudência, cada vez mais vidas são perdidas em Itapetininga, Sorocaba e Jundiaí. A Karen era uma pessoa muito atenciosa e, além de ser atenciosa, ela era bastante determinada. Ela corria atrás dos sonhos dela. Uma história construída ao longo de 3 anos, interrompida em segundos. John e a noiva Karen, de 22 anos, iriam se casar em agosto. Os papéis já estavam quase prontos. Mas o casal foi atingido por um carro em alta velocidade quando transitava de moto pela rodovia Anhanguera, na região de Jundiaí. A gente transitou, acredito que menos de 1 quilômetro na Anhanguera, e eu consegui avistar um carro preto na hora. Foi tudo tão rápido, eu não consegui nem ver qual era o modelo do carro, que vinha a toda velocidade, e mesmo estando na faixa da direita, ele simplesmente passou por cima da gente. As marcas não estão só espalhadas pelo corpo. Na memória, o som. Eu lembro até hoje do barulho, o forte impacto. Eu tentei dar um grito para ela, alertar ela, mas eu não sei nem se ela conseguiu
ter ciência do que aconteceria. A dor ao saber da triste notícia foi ainda maior. Somente horas mais tarde que eu fiquei sabendo que ela infelizmente tinha falecido. A sensação de impunidade aumenta a angústia do jornalista. Segundo consta no boletim de ocorrência, o motorista que causou o acidente estaria alcoolizado. Após pagar fiança de R$15 mil, o homem que atropelou o casal responde em liberdade por homicídio culposo, quando não há intenção de matar. Você vê que uma vida hoje no Brasil, ela é computada por dinheiro. Você vê que se a pessoa tem dinheiro para pagar uma fiança, a pessoa responde em liberdade. E infelizmente a gente sente uma sensação muito grande de impunidade, uma sensação de leis falhas. E infelizmente a gente vê que muitas outras famílias que já passaram pela mesma situação não encontraram justiça. Ao que apontam os dados, beber e dirigir está se tornando comum. Segundo o Departamento Nacional de Trânsito, só nas cidades de Sorocaba, Itapetininga e Jundiaí, o número de notificações por embriaguez ao volante mais que dobrou no primeiro trimestre de 2015, com relação ao mesmo período do ano passado. A multa para quem é flagrado dirigindo alcoolizado é de quase R$2 mil. Se o motorista estiver com a CNH suspensa, o valor dobra. A mobilização em torno do assunto foi parar na internet. O movimento Não Foi Acidente busca desde 2011 mudar as leis brasileiras. Segundo a ação, das 60 mil vítimas de acidentes de trânsito, 40% são em razão da mistura bebida e volante. A fatalidade da Karen também provocou uma campanha no Facebook. Chamada Justiça pela Karen, a página reúne quase 5 mil apoiadores. Com isso, a intenção do John e da família da noiva é provocar uma mudança. Precisa mudar. Até quando a gente vai ter que perder nossos filhos, perder nossos entes queridos por causa de imprudências, por causa de abuso de álcool? Isso precisa mudar. É isso mesmo. Olha, ainda falando sobre trânsito, uma ação em Sorocaba conscientiza os jovens sobre os cuidados e os perigos que precisam ter ao assumir o volante. Ele falou assim: olha, paizinho, eu jamais vou te deixar um dia. Quando acaba ele me deixou. Olhos atentos a cada depoimento. Você vê que uma fração de segundo pode destruir uma família, não é uma pessoa só. Emoção e aplauso. Na busca por um trânsito mais seguro, publicitários de uma agência de Sorocaba foram responsáveis por mobilizar centenas de alunos de uma faculdade de engenharia da cidade. Quando a gente recebeu o job, a gente tinha só uma noção de um cartaz, uma coisa menor, assim, e pela preocupação que a gente viu, não só na cidade, mas num fator até mundial, de quanto esse problema poderia atingir os alunos aqui da faculdade, a gente foi atrás, conversou com a equipe de marketing, com todo o pessoal envolvido aqui da faculdade, para conseguir essa grandiosidade que foi o evento. Através do e-mail e panfletos espalhados por toda a faculdade, jovens foram desafiados a resolver testes matemáticos de inteligência, porém baseados em situações reais de acidentes, como esse. Heitor bebeu 3 latas de cerveja e seu carro está a 70 km por hora. Seu reflexo ao volante ficou atrasado em 2 segundos. Seria possível ele frear antes de acertar o pedestre? Esse foi o chamariz que a gente utilizou para que eles se interessassem pela campanha, mesmo sem saber qual era o intuito da campanha, e que daí se sentissem impactados por essa situação que era inusitada, né? Você relacionar acidentes de trânsito e imprudência no trânsito com a engenharia em si e os cálculos. Em uma data marcada, ao invés do resultado dos testes, foram apresentados vídeos com depoimentos emocionantes sobre acidentes de trânsito. Não é preciso ser gênio para saber quando o resultado é acidente. Dirija com responsabilidade. Deu uma mexida com a gente, assim, né, nessa questão de dirigir, beber e mexer no celular. Segundo dados da Organização Mundial de Saúde, o Brasil aparece atualmente em 5º lugar entre os países recordistas em mortes no trânsito e 41% dos acidentados são jovens.
Ao voltar de uma festa com um amigo, João sofreu um acidente e por pouco não contribuiu com as estatísticas. Eu dormi no volante e eu estava com um amigo e eu acabei perdendo o controle do veículo e capotei. Mas graças a Deus não aconteceu nada nem comigo nem com meu amigo. Luísa também passou pela mesma experiência, porém na companhia de uma motorista alcoolizada. Às vezes não dá para perceber, mas bate um papo, vê se a pessoa realmente está legal e se não tiver, chama um táxi, liga pro pai. Tenho certeza que seu pai não vai se importar de te buscar e vai valer muito mais a pena do que se arriscar. É isso aí, fica a dica. Olha, hoje o Corpo de Bombeiros de Sorocaba, Itu, Salto, Boituva e Itupeva registraram 19 focos de fogo em mato. A orientação da corporação é para que a população não limpe os terrenos com fogo e que não jogue bitucas de cigarros próximo a áreas de mata. Nessa época do ano, o número desse tipo de ocorrência tem um aumento significativo por conta do tempo seco.